A mídia brasileira, abre aspas, fecha aspas, foi eleita pelo governo americano como a fiscal das urnas do processo de votação eleitoral da Venezuela. Venezuela, eleições de 2024. É engraçado porque você deve confiar nas urnas brasileiras, mas duvide das urnas venezuelanas. É de uma arrogância que a CNN do Brasil, que é americana, mande um repórter para fiscalizar essa obsessão desse pessoal com essa eleição venezuelana. E depois eu vou mostrar por que essa obsessão. Todo mundo sabe por quê. Ela tem uma lógica. É só reportagem sobre isso. Só. A obsessão com esse negócio é incrível. Tá? Vejam a barra dos vídeos sugeridos. Qual a lisura do processo eleitoral na Venezuela? CNN Brasil, Breaking News, apuração das eleições venezuelanas. Opera Mundi, Maduro reeleito, cobertura eleições. Arte da guerra, Maduro vence as eleições na Venezuela. Venezuela, tensão na frente das escolas. Em vivo, CNN Chile. Se o Maduro fosse um ditador, ele tiraria, como os Estados Unidos proibiu. Os Estados Unidos baniu a RT, emissoras russas, das redes americanas. Tu não pode assistir um canal russo nos Estados Unidos. O Maduro, o ditador, não fez isso. O Zelensky, marionete dos Estados Unidos, baniu e passou um controle total sobre as mídias no seu país. Ele não é chamado de ditador. Então, só para vocês tomarem nota disso aí. Se inscrevam, divulguem, deixem like no canal. Quem quiser colaborar, os meios estão na descrição, assinaturas, 2 opções de assinaturas, dúvidas, perguntem, divulguem e doações livres via Pix. Então, vocês estão vendo na barra aqui, né? Quer ver? Tem mais. Conselho Eleitoral venezuelano diz que Maduro venceu as eleições. CNN Brasil. Eleições na Venezuela, oposição tem chances reais de vencer. Professor está eleito, será a última chance para a transição. Essa eleição será a última chance. Por que estão preocupados com isso? Uma preocupação, né? Lula será afetado pelo resultado? Então essa é a arrogância da colônia, dos representantes da colônia. O pessoal está tão submerso nessa arrogância que eles nem questionam mais. Como se isso fosse... ninguém pergunta de que forma a Venezuela beneficia as relações com o Brasil. Qual é o interesse nacional? De que forma a Venezuela... Que tipo de relação beneficia o Brasil com a Venezuela? Então, essas coisas não se perguntam. Eles já arrogantemente começam impondo o interesse americano por essa fiscalização que não sei por que essa obsessão com esse negócio, né? O não sei é retórico que eu digo. A gente vai agora até Caracas conversar com a nossa enviada especial. Oposição critica a falta de transparência, governo nega. A oposição da Venezuela é a mesma típica oposição da... Essa mulher é vesga. A mesma... Slider, né? Um pouquinho. A oposição na Venezuela é a mesma oposição de toda a América Latina. São os neoliberais controlados pelo Departamento de Estado americano. Todos os países têm uma similar composição que vem desde a Guerra Fria e até de antes, com a doutrina Monroe, que são países que passaram por ditaduras. Então, toda a radiografia do Estado venezuelano, do Estado da América Latina, do Sul, e a Central também, é o resultado das interferências norte-americanas durante a Guerra Fria. Golpes de estados, golpes militares de estados, que geraram ditaduras, que levaram países ao segundo elemento do processo, que é, eu vou eventualmente educar sobre isso, que é a estabilização
para gerar um governo passivo neoliberal, que criou esse regime de um banco central que parasita os recursos dos trabalhadores do Estado, monetiza, e um elemento do processo é criar estatais, criar um banco central, fazer essa ditadura militar, gerar estatais que financiam, tomam empréstimo desses bancos a juro, criam dívidas, foi todos esses mesmos processos. E criam essas estatais. Aí entra o neoliberalismo, entra endividado, esses países não são permitidos desenvolver indústrias profundas, enquanto isso, os Estados Unidos desenvolveu todas as indústrias na Guerra Fria. Aí eles vêm e privatizam as indústrias que vocês financiaram com o dinheiro de vocês, o dinheiro do povo, e esse dinheiro também, tudo vai virando dívida. Então eles cobram impostos de ti, da população, para financiar esses empreendimentos durante as décadas da Guerra Fria, ao mesmo tempo que depois que tomam dinheiro a juro desses mesmos bancos que eles instauraram via golpe de Estado, porque os comunistas eram nacionalistas, eles não eram comunistas. Eu vou educar sobre isso também. Então, eles não eram, na verdade, comunistas, eles eram nacionalistas. Usaram o pretexto contra o comunismo para destruir os nacionalismos do planeta inteiro. Então, e várias dessas interferências vêm desde a doutrina Monroe, doutrina política americana que começou em 1800, tá? Nos anos 800, dos 1800. Então não tem nada a ver com o comunismo também. A interferência em Cuba tem a ver com isso. Um dos Founding Fathers disse que Cuba vai cair nas nossas mãos como uma maçã cai pelo poder da gravidade, referindo-se ao fato de que como dominaremos Cuba, já que os espanhóis têm mais poder que nós. Em 1800 e alguma coisa. Então não tem nada a ver com comunismo. Então eles colocam essa imposição a esses países, e na Guerra Fria criaram esse processo nos anos 90, destruíram as ditaduras, chamaram de democratização, que também é uma farsa, e criaram esses governos semi-liberais que quando entra em crise ou vem um governo de esquerda e o salva, ou eles aderem a um fascismo adaptado, como aconteceu no Brasil com o Bolsonaro. É o processo neoliberal. Então, a razão disso tudo é porque eles querem que o Maduro saia para que eles instaurem novamente um governo neoliberal para gerar privatizações, sucateamento, controle do Banco Central. Esse é um problema geopolítico. Geopolítico. Tá? Não tem nada a ver com nada além disso. É domínio americano, toda essa histeria em torno desse cara é o eco da dominação americana em toda a tua mídia. Quando o Maduro bane observadores internacionais, leia-se CIA, quando ele fecha as fronteiras, ele faz isso conhecendo que o Brasil é um instrumento de política externa americana aqui dentro e que de fato o Lula não controla muita coisa. O enviar do Celso Amorim para a Venezuela é o máximo de poder que o Lula pode exercer nisso aí. O que mostra que é muito pouco, muito tímido, e que as forças de segurança brasileiras, como se mostrar no caso de Israel, também estão submissas ao poder americano. O Brasil não é um país soberano. Lembrando que o Olavo cinicamente dizia, invertendo a realidade, o Brasil não chegará como um país soberano até 2014. O que ele queria dizer é que nós vamos destruir a soberania nacional. E destruíram. Reestabeleceram. A rixa com o Lula, porque o Olavo era um agente do governo americano, assim como muitos outros. O governo Lula, ele também é um elemento do internacionalismo, mas ele usa elementos nacionalistas que contradizem o outro lado do internacionalismo, que é a total submissão unipolar americana.
Então a Venezuela, ela é mais um país sob o domínio da geopolítica norte-americana, de domínio neoliberal total. Por isso essa histeria no Brasil, nessas mídias que, ao se preocuparem desta forma com a Venezuela, mostram que suas pautas editoriais são determinadas pelo interesse norte-americano. Teria que se investigar, se houvesse uma agência de contra-inteligência no Brasil, quem determina as pautas editoriais dessas emissoras e quem controla financeiramente esses grupos. Se não fizer esse tipo de investigação, você não terá um dado. Nós sabemos, né? Eu sei quem controla essas emissoras. E estou dizendo isso aqui a vocês. O Maduro também sabe. Por isso ele fechou as fronteiras. Por isso ele fez tudo isso. Porque ele não quer a interferência norte-americana dentro do seu país, mais do que já existe, como existe em todos os países da América Latina. Porque são republiquetas e com fracos nacionalismos que já têm sido destruídos há anos pelas ações norte-americanas. Eles querem o neoliberalismo. Eles querem privatizações. Então mostra que essa mídia brasileira, ela é um eco das ações norte-americanas aqui dentro. A Luciana Tadeu, que vem trazer as últimas atualizações neste momento na Venezuela. Luciana. Muriel, na verdade, eu vim te mostrar uma coisa. Ó, consegui aqui com uma fiscal partidária. A mulher da CNN foi buscar um papel, um recibo da fiscalização. Eu nunca vi uma emissora de um país que não tem, como diz a expressão, um cavalo nessa corrida, um cachorro nessa corrida. A mulher chegou lá histericamente ir buscar um recibo. Eu nunca vi uma mídia brasileira, abre aspas, fecha aspas, tão preocupado com a legitimidade. Note que questionar as legitimidades das eleições brasileiras e das urnas brasileiras é coisa de fascista. Mas ir lá, mandar um jornalista brasileiro para questionar as eleições venezuelanas, todos sincronizadamente, todos histericamente, organizadamente, não é. Aí pode. E ninguém fala nada. Uns entram na picaretagem da popularidade do assunto, e os outros entram na histeria coordenada pelo Departamento de Estado americano através das mídias brasileiras. Vejam, por exemplo, nessa coluna, o pessoal interessado na Venezuela. Olha todos esses canais interessados na Venezuela. Jovem Pan, Bandeirantes, os canais de esquerda, direita, como os Estados Unidos controlam as pautas de conversações, o teor das conversas, eles controlam a vibe editorial, a vibe da conversação política no teu país. Os Estados Unidos, lembrando, baniu a RT do seu território. O país da democracia e da liberdade de expressão. O Zelensky, marionete, né, do Departamento de Estado americano, baniu as emissoras. Eles não são chamados de ditadores. O senhor Maduro permite que os seus inimigos façam coberturas das suas eleições. Ele só fechou a fronteira com razão, para não permitir que a CIA entrasse mais do que já entrou. Ata de escrutínio. Eu queria mostrar para vocês aqui, da frente do colégio. Ela foi buscar a ata. Quem é o editor da CNN? Onde eu tô. Isso daqui é uma ata de escrutínio. Não sei se vocês conseguem ver. Ela foi lá fuçar nos recibos das eleições venezuelanas. Aí aqui, ó, aparece os resultados de cada candidato. Então Meu aqui, Deus. esse primeiro número, primeiro aparece as siglas pelas quais os candidatos estão inscritos. Então, Nicolás Maduro, aqui nesse centro de votação, obteve 17 votos de um total... Olha a ditadura. Se tu acha que essa mulher... Eles mesmos desmentem o que eles acusam o Maduro de ser, um ditador. Se ele fosse um ditador, tu acha que uma chechelenta da CNN, que está a 2 passos de estar na Augusta, numa esquina, ou na Farrapo, se ela for gaúcha,
Com todo respeito às grandes prostitutas do Brasil, que pelo menos têm a dignidade de dar o seu rabo numa transação sem trocadilhos, consentida, ao contrário dessa vagabunda aqui, porque eu considero que trabalhar numa emissora desse tipo no Brasil é pior que prostituição. Ela é vagabunda, porque por um salário mínimo ela vai lá, sei lá, salário mínimo não, por um salário ela vai lá fuçar nos recibos das urnas venezuelanas, atacando o único país nacionalista da América Latina. Ela está cumprindo o papel dela de CNN. De 364, não sei se vocês conseguem Olha só. enxergar, ele é um pouco apagadinho. Então, 364... É de uma vulgaridade. As coberturas, é barraquento esse tipo de jornalismo, não é? Uma mulher pegando um papel, esfregando numa câmera para nós ver. Isso aí parece cobertura. O cara compra essas televisões gigantes, né? As pessoas compram, a classe média que está envolvida nesse ato anti-Maduro, compra esses SUVs caríssimos, compra essas televisões de 70 polegadas, QLED, para ficar vendo detalhes de uma nota de fuçamento de urna no país do único aliado concreto do Brasil, o senhor Nicolás Maduro. Votos, ele obteve 17. Aí aparecem os outros candidatos com suas devidas siglas e o Edmundo Gonzalez aparece aqui, ó, com 326 Foda-se, quem é Edmundo Gonzalez? Quem são essa gente? votos. Isso é uma mesa eleitoral. E aí ela me deu outro de outra mesa eleitoral daqui e aparece... Vejam a ditadura. 370 votos nessa mesa, de um total... Quem quiser colaborar com o canal, assinaturas mensais pelo Catarse ou pelo Apoia-se. Qualquer dúvida, faça perguntas, se inscreva, deixa like e doações livres via Pix. E divulguem o canal. De 868 eleitores, Nicolás Maduro aparece com 19. Será que é a mesma? É a mesma. Tá perguntando pra mim? Tu que foi aí fuçar nesses papéis dessa gente? Não, não é a mesma, ó, também. Outra mesa. Ela nem com conferiu isso antes de apresentar pra nós. 19 votos, Nicolás Maduro pelo PSUV. Aparece com outros votos por outras siglas que o apoiam. E o Edmundo Gonzalez, o principal candidato opositor, aparece com 308 nessa outra mesa. Então, é isso daqui que os fiscais eleitorais estavam com dificuldade de obter. E é nesse papel, Dá pra ver que eles estão tendo dificuldade de obter, porque até tu conseguiu um papel desse. Olha, vejam a tamanha ditadura da Venezuela. Comprovante da totalização dos votos que a oposição vai se basear para lutar pelos resultados. Então, tu vê, eles já estão dizendo que eles não vão aceitar o resultado da eleição. Esse é o mesmo truque que o Bolsonaro fez. Então agora começa a operação revogar a eleição. É o modus operandi padrão da inteligência americana. Eles já vão começar a questionar a legitimidade da eleição. A oposição, que é neoliberal, é a CIA, já vai começar a questionar a legitimidade da vitória do Maduro. E a repórter brasileira da CNN, abre aspas, fecha aspas, ela já levanta a pista de como eles vão começar, já vão começar a fazer isso, já levanta a pista de como eles vão começar a fazer isso. Então eles já começaram o truque. A oposição vai se basear para lutar pelos resultados. Comprovante da totalização dos votos que a oposição vai se basear para lutar pelos resultados. Lutar pelo quê? Perderam. Eles não aceitam o resultado. Então esse é o truque, ó. É o mesmo truque do Bolsonaro. É o mesmo truque, é o mesmo modus operandi. Eles dizem que todas as eleições que eles não ganham são ilegítimas, falsas e roubadas. Então, por exemplo, se eles ganhassem e o Maduro reclamasse, eles diriam, não, o Maduro não sabe perder. O Maduro é ditador e não aceita a derrota. Como eles perderam, já estão preparados para duvidar. Já não vale a eleição. Então, obviamente, além da profunda arrogância dessa postura, já demonstra a canalice operacional. É uma operação. E ela segue o mesmo padrão do Bolsonaro.
Segue o mesmo padrão do Trump. O Trump dizia: não podemos confiar nos processos eleitorais norte-americanos. E ele venceu. Ele foi debochado por isso. O Bolsonaro é a mesma coisa. Ele não aceita o processo eleitoral, né? E ele diz assim: isso aí, as urnas são roubadas. Agora, como ele venceu em 2018, tá tudo certo então. Aí nunca é roubado para ele vencer. Só é roubado quando ele perde. Chega a ser infantil, de tão idiota. Mas massas são manobradas dessa forma nesse contexto político eleitoral. Os seus constituintes, as militâncias desse pessoal é manipulada dessa forma, como todo mundo sabe. Eles dizem que vão se apoiar nisso daqui. O governo está falando que vai se apoiar no resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral, e a grande preocupação é que essa demora signifique que pode haver alguma divergência entre os resultados que os fiscais estão obtendo com a impressão do que foi escolhido nas urnas e o que vai ser agora anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral. Muriel, é a grande preocupação. Muita expectativa aqui, tá um silêncio, uma calma aqui, mas uma calma tensa, né? Uma calma tensa por quê? A única tensão está vindo de fora. A única tensão está sendo criada por vocês. Então a mídia brasileira se tornou um instrumento de propaganda operacional do Departamento de Estado americano. Aliás, ela sempre foi. Mas é impressionante vocês verem a bateria operacional de propaganda dessa gente. O Brasil não tem controle das pautas editoriais. E é isso que eles chamam de mídia livre. Mídia livre é livre do controle nacional. Ela está livre para o controle do inimigo. Então eles decidiram nos Estados Unidos que a Venezuela é inimiga do Brasil. É inimiga Então tem que trazer a pauta, e todos trazem a pauta. Mas note que o alinhamento ele é sempre neoliberal. São os neoliberais que começam com essa história. E a esquerda, que também é neoliberal, entra nessa. Incrível, né? Esperando a divulgação desses resultados pelo Conselho Nacional Eleitoral. Já se sabia que poderia demorar, já se sabia que poderia acontecer isso depois da madrugada, essa divulgação de resultados. É importante lembrar que quando houve também um resultado muito próximo, lá em 2013, de Nicolás Maduro contra Henrique Capriles, também demorou bastante o resultado, e de fato naquele momento houve uma ligação entre o candidato opositor e Nicolás Maduro antes da divulgação dos resultados, para tentar que haja algum tipo de acordo aí para pedir a paz, para aceitação dos resultados. Porém, naquele momento, Henrique Capriles não reconheceu os resultados, e os dias seguintes foram difíceis, com protestos, inclusive com mortes nas ruas da Venezuela. Esse é o neoliberal não aceitando que perdeu em 2013. Os Estados Unidos não conseguem subverter a soberania venezuelana. A Venezuela está cheia de sanções. A Venezuela tem sido atacada por essa gente há muito tempo. Muito tempo. Atentados, essas mortes que causam. No primeiro mandato do Chávez, ou no segundo, o Bush, o Eddie Fleischer, que é um judeu sionista, os neocons controlavam a administração Bush, eles já planejavam destruir a Venezuela e pegaram um elemento traidor do exército venezuelano e os forçaram a atirar na própria população para simular que foram o pessoal do Maduro. Isso é um fato, tá? Já falei sobre isso também. E até num documentário que eu legendei chamado A Estratégia das Tensões, fala sobre isso. Verifique nos primeiros vídeos do canal. E os resultados já saíram para essa eleição. Meios de colaboração na descrição e na barra. Os resultados da eleição Venezuela já saíram. A resposta do tal Conselho Eleitoral venezuelano diz que Maduro venceu as eleições. Agora a direita vai dizer que não vale, vai dizer que não significa nada, e vão tentar desestabilizar, como eles estão fazendo há anos.
acompanhando nesse momento o Conselho Nacional da Venezuela Eleitoral. O que limita a ação de desestabilização do governo venezuelano por parte dos Estados Unidos? O aprofundamento dessa desestabilização levaria ao Brasil ter que participar militarmente em qualquer operação mais profunda, porque a Venezuela ela não aceitaria essa intervenção pacificamente. Ao mesmo tempo, os aliados da Venezuela militarmente, como a Rússia, né, a China talvez não seja tão aliada mais, são relações financeiras também, eles talvez, por questão se bem que a Rússia não interfere muito na América Latina, ela respeita as ações, vem desde o Stalin isso aí, as ações dos Estados Unidos na América Latina, porque é o seu quintal. Agora talvez tenha mudado porque os Estados Unidos e a OTAN tentaram colocar mísseis no quintal deles. Então, vai saber se a Rússia não estaria mais aberta a esse tipo de estratégia. Tá? Então, uma espécie de revanchismo estratégico, mas não é revanchismo, é estratégia geopolítica de guerra. Então agora começa o processo de... sim. Então eles não podem avançar muito, os Estados Unidos, nesse processo de desestabilização, porque isso implicaria que o Brasil, que é o principal agente, por isso toda essa propaganda, toda essa histeria por parte da mídia brasileira, que funciona como setor de propaganda operacional, levaria a uma participação militar do Brasil em qualquer interferência militar dos Estados Unidos na Venezuela. E os militares brasileiros são covardes e cagões e têm medo disso. E outra que revelaria a farsa de que o Brasil não tem capacidade de lutar guerra nenhuma, porque o próprio exército brasileiro, a mando do próprio Estados Unidos, porque o exército brasileiro, a mando do próprio Estados Unidos, destruiu suas capacidades militares concretas. Como foi visto nas enchentes do Rio Grande do Sul, nem ponte mais, como eu dizia antes, debochando desses militares idiota traidores, chamando eles de construtor de ponte, há anos eu os chamo de construtor de pontes, nem isso mais eles conseguem fazer, construir pontes. Tá? Ou não fazer com a tamanha expectativa esperada. Divulgando os a expectativa de que são grandes construtores de pontes. Em muitos elementos logísticos, o exército brasileiro deixou a desejar no Rio Grande do Sul nas questões da enchente, inclusive dos seus soldados recrutas não terem experiência ou mandarem soldados com baixa experiência em crise política, como foi visto em vídeos aí das enchentes no Rio Grande do Sul. Resultados das eleições, vamos ouvir. República Bolivariana de Venezuela. Da Venezuela. Poder Eleitoral. Conselho Nacional Eleitoral. Porra, é brincadeira, é sério isso, CNN? Vocês são uma emissora sucursal da CNN americana. Vocês têm dinheiro e recursos. E essa é a qualidade do áudio da tradução? A mulher está falando dentro de uma lata? O poder eleitoral se dirige a todo o povo da Venezuela de posse de suas exclusivas atribuições constitucionais e legais, a fim de informar que, após resolver agressões contra o sistema de transmissão de dados que provocou o atraso. Então o sistema de transmissão de dados foi atacado pelos Estados Unidos, olha aí, ó. Os resultados das eleições presidenciais e tendo chegado a 80% de dados transmitidos, nós divulgamos neste momento o primeiro boletim que marca uma tendência contundente e irreversível. Com 80% das mesas apuradas e com o nível de participação eleitoral de 59%, os resultados são os seguintes. Primeiro, Nicolás Maduro, do Grande Polo Patriótico, obteve 5.150.000
92 votos. O Maduro sabe até se nomear como grande polo patriótico. Quer dizer, o Lula nem usa mais o aspecto patriótico. 51. Com 51,20% dos votos. Candidato Edmundo González O candidato Edmundo González, obtuvo da Unidade, obteve 4.445.978 votos, com 44,2%. Candidatos obtuvieron Outros candidatos 462 obtiveram 462.704 ou 4,6% dos votos. E gostaríamos de informar-lhes também que solicitamos ao Fiscal-Geral da República iniciar uma investigação sobre as ações terroristas perpetradas contra o nosso sistema eleitoral. Ações terroristas perpetradas contra o nosso sistema eleitoral. Então, alguém está atacando o sistema eleitoral venezuelano e claro que são os americanos. E eles já chamam de terrorista muito bem. Eles chamam todo mundo de terrorista, chamem eles de terroristas. E depois já tem um vídeo da Bandeirantes aqui, ó. O processo todo foi contaminado, já está a Bandeirantes, democrata do Reinaldo Azevedo, apoiadora do Lula. Olha só como esse pessoal é amigo da onça. Eles revelam a cara quando eles têm que se comprometer com uma coisa que para eles não tem como escapar. Porque o patrão americano manda. Essas mídias não são brasileiras. Então, já estão atacando o processo que deu vitória ao Maduro. Se a oposição tivesse vencido, eles iam dizer que o processo foi extraordinário e que o Maduro não aceita o resultado das eleições porque ele é um ditador. Agora, quando eles não aceitam o resultado das eleições, os neoliberais americanos, é porque eles são patriotas defendendo o interesse, né? Lutando contra o comunismo e contra a ditadura. É um absurdo, isso é ridículo. E contra as sessões eleitorais com seus funcionários eleitorais. Fazemos um chamado neste momento a todos e todas, vocês venezuelanos, a que se respeitem as leis da República e o direito do povo de se expressar nas urnas, assim como defender a paz em todo o nosso território. Aqueles que participaram dessa disputa eleitoral, o reconhecimento das autoridades do Conselho Nacional Eleitoral. Nas próximas... Interessante que no Brasil, se tu questiona as eleições, você é um terrorista. Agora o mesmo brasileiro diz que eu tenho que questionar as eleições venezuelanas. Então eu já expliquei isso. É isso aí. Aqui a Bandeirantes mostra a quem eles servem e ao que eles servem. Já começaram o processo de duvidar das eleições venezuelanas. Assistam os vídeos anteriores e entendam o que eu já expliquei. Embaixador Barbosa. Olha, eu acho que realmente vocês mencionaram aqui, o processo todo foi contaminado. O processo todo foi contaminado. No exato instante que a Comissão Eleitoral Venezuelana disse que as urnas da Venezuela foram atacadas. Tá? E nós sabemos de todo o processo norte-americano de ataque à soberania venezuelana. Sanções, interferências, o Guaidó, cadê o Guaidó? Lembra do Guaidó? Esqueceram do Guaidó? Eles não colocam nenhuma parte do processo histórico da interferência norte-americana nas eleições, nos países todos da América Latina. Quem analisou isso isentamente deve ter percebido desde o começo. Eu, por exemplo, desde o começo, não acreditava nessas pesquisas. Por quê? Pelas razões que vocês deram aqui. Quer dizer, você tem, e foi mencionado aqui, 7, 8 milhões de pessoas que estão no exterior. Mas por que esse pessoal está tão obcecado com essas eleições? Porque essa obsessão é a norte-americana, não é brasileira. 4 milhões e meio podiam votar. Foram autorizados a votar. Porque ele não confia nessas pessoas
e ele considera esses exilados potenciais venezuelanos subvertidos. Simples assim. 69 mil. Aqui no Brasil tem 500 mil, mais de 500 mil refugiados. Sabe quantos podem votar aqui no Brasil? 1.600. Então, isso que eu estava me referindo a isso. Quando eu vi esses números... Mas isso aí não interferiria em bosta nenhuma. Porque é só fazer um cálculo. Se ele tem 80%, é só somar os exilados e ver se quantos por cento desse 80% eles tirariam dele. E se ele tem 80%, mesmo tu pegando todos os outros que estão fora, esse cara não sabe nem montar um argumento. O que mostra que eles são ignorantes, né? Esse pessoal eles só vão lá para atacar, eles só querem que apareça o título para atacar o Maduro. Não importa se tem veracidade ou não, se faz sentido ou não. Esse é o canal do Lula, né? Que dizem que obedece o Lula, que tem o Reinaldo Azevedo, que é amigo. De repente o Reinaldo Azevedo de Petralha tinha muito orgulho de dizer que cunhou o termo Petralha, virou o maior amigo do PT. Que é mentira, é um truque. E quando se. Né, e, consequentemente, do suposto nacionalismo do Brasil que o PT representa, não integralmente, mas de alguma forma. E tá aí, ó. Quando se trata de defender aliados nacionalistas do Brasil, eles atacam, impondo a diretriz e vontade do Departamento de Estado americano. Vamos pegar os números dos exilados. Se nós somarmos todos os números dos exilados, se o Maduro tem 80%, quanto desses 80% seria descontado? Quer dizer que os outros 20% já seria dividido entre todos os outros? Não daria. E outra coisa, ele sabe que ele não confia no processo de voto externo. Porque ele sabe, o brasileiro nega, a esquerda nega, que o governo brasileiro está sob a gerência, que o sistema de segurança do Brasil é controlado pelos Estados Unidos. O Maduro sabe disso. A inteligência venezuelana sabe disso, porque ela é auxiliada pela Rússia, por Cuba, e eles têm bons aparatos de inteligência. Eles sabem, e porque eles não são idiotas. Né? Eles sabem que esses votos internacionais eles são comprometidos. Quem disse que essas pessoas votaram contra o Maduro? Quem disse? E outra, podem ser ignorantes, subvertidos. Assim como tem muita gente que vota no Bolsonaro achando que ele é um nacionalista. Ou que votou no Aécio achando que ele era um nacionalista. Forçou a minha percepção de que isso Detalhe que a tudo... população venezuelana, só para dar números aqui, né? Porque a gente acaba olhando para o Brasil como o senhor citou, a população venezuelana é uma população de 28, 30 milhões, né? 29 milhões. Ó, a gente está mostrando aí, ó. Deve ter votado 8 14 milhões. 8 milhões de venezuelanos fugiram nos últimos 14 anos. O Brasil, como citou aqui o embaixador Rubens Barbosa, é o terceiro principal destino. Você tem mais de 500 mil. E de votantes, quando a gente olha para uma população de quase 30 milhões, eram 21 milhões, potencialmente, né? A gente tem aí um número divulgado ao longo do dia de hoje que... 12 milhões. Votaram 12 milhões. Mas eu queria complementar o que o Schiller mencionou. Muitos são presos, outros são crianças, outros são velhos. Não tem nenhuma análise demográfica para contrapor esses dados que eles estão colocando. Essa aqui é uma péssima análise, canalha e cínica. E quem é esse embaixador? A gente não pode esquecer que nos 3 últimos anos começou a haver a possibilidade de uma recuperação tímida da economia venezuelana. Hoje a inflação é muito menor, já há um crescimento econômico. É 200% a inflação. Então, 190%. Você tem hoje uma situação econômica, inclusive por causa dessa razão que foi mencionada aqui. Começaram a voltar os investimentos. Isso. Essa semana foi anunciado um acordo com a British Petroleum para exportar gás natural para Trinidad e Tobago. Então, a Venezuela, o PIB tem crescimento agora. Então, você teve uma situação econômica que talvez lá dos eleitores, uma parte também se beneficiou disso, entendeu? Agora, eu acho que vai haver contestação. Os idiotas aqui embaixo nos comentários chamaram essa análise que o velho falou de defender o Maduro. Eu não acredito que esse velho está querendo defender o Maduro, não.
Esse idiota não sabe nada de política venezuelana. Ele só é um direitista imbecil que quer ser contra o Maduro a todo custo. É isso que ele chama. O velho deu uma mera análise estatística econômica. Não pode. Esse é o nível, pessoal, da discussão política no Brasil. Esse é o nível. O nível dessa mídia também. Os Estados Unidos vão voltar a colocar sanções sobre a Venezuela, mas moderadamente, porque enquanto tiver a guerra da Ucrânia, a Venezuela, você viu, mesmo depois do Acordo de Barbados, que foi desrespeitado imediatamente, com vários, eu mencionei aqui algumas, né, a questão da Maria Corina, a outra que não conseguiu se... Enfim, tudo isso que a gente acompanhou... Corina Iores. Em desrespeito ao que tinha sido acordado no Acordo de Barbados. Então, os Estados Unidos talvez coloquem sanções sobre as pessoas, mas, do ponto de vista geopolítico, para os Estados Unidos, esse petróleo da Venezuela é importante. É importante porque eles precisam ter lá nos Estados Unidos esse petróleo que sai da Venezuela e vão manter o contrato e vão permitir que essas outras companhias todas, como foi mencionado aqui, inclusive a British Petroleum, continuem a mandar dinheiro para a Venezuela, sem falar da posição da China, da posição da Rússia. Você acha que a China e a Rússia iam fazer algum comentário restritivo sobre as eleições? Não iam, claro que não iam. Então, agora, o último comentário aqui é a questão do Brasil. Quer dizer, o presidente, quando eu vi essa declaração do presidente Lula, eu também entendi que o negócio estava resolvido. O presidente Lula declarou há um mês atrás que ele ia respeitar o resultado da eleição. É o que está falando, o que falou Maduro. Quer dizer, como é que você, nessa bola dividida pelas narrativas aí, o presidente do Brasil diz que vai respeitar o resultado da eleição? Mas depois teve aquele atrito, aparente pelo menos, não, né? Mas retórico. aquilo não é importante, não teve nada a ver com a eleição. E a ida do Celso Amorim lá, eu acho que, na minha visão, vai acabar sendo negativo para o governo brasileiro. Por quê? Vai ser negativa porra nenhuma. Ele venceu. Então a Band trouxe esse picareta, esse embaixador. Manda esse cara merda. Por que mandar um picareta esse aí? Manda um aliado para ser embaixador. Manda o Breno Altman como embaixador. Melhor que esse cara aí. Então aqui estão eles tentando negar já o resultado da eleição. Picaretagem. Tá? É isso aí.